é a relevância que nós temos no mestrado e oferecer o mestrado em comunicação digital, ou qual é que é a relevância da comunicação digital. Embora esteja a falar em causa própria, esta é a minha área de eleição, é a área em que eu trabalho há uns anos, não vou dizer quantos. Eu penso que hoje em dia não faz sentido sequer nós falarmos de comunicação popular digital. E isso é algo que nós sentimos no nosso dia a dia. As competências digitais têm que fazer parte das competências de qualquer comunicador. Porque toda a comunicação, seja ela a nossa comunicação pessoal, seja a nossa comunicação organizacional, é comunicação digital, ou passa também pela comunicação digital. E sente-se no dia a dia dos cidadãos, sente-se no dia a dia a questão de solicitação que o Estado também faz, para que a interação com o próprio Estado também é, ou seja, digital, sente-se nas organizações, sente-se na academia e sente-se no nosso dia a dia pessoal. E o que eu hoje trago aqui é um bocadinho um conjunto de provocações, de ideias, de conceitos que gostava de passar e também discutir convosco, ou seja, gostava de ter a vossa interpelação e que isso pudesse ser útil também para pensarmos aqui em conjunto o que é isto de desenvolver competências na área do digital. Há um comunicador, vou chamar assim, que gosto muito, que é o Marshall McLuhan, que nos diz esta questão que eu acho que é importante, não é? Porque é que o digital é relevante no contexto digital? Ou seja, é importante nós dominarmos as competências digitais porque todo o contexto onde nós nos movemos se tornou digital, muitas vezes nós nos apercebemos disso. Isso é válido para pessoas mais velhas, para pessoas mais novas, para as organizações, a economia, as pessoas enquanto cidadãos. E eu dizia algo que muitas vezes é polémico, pode ser questionável, mas que as sociedades sempre foram mais formatadas pela natureza dos próprios mídias do que pelo conteúdo dos próprios mídias. E admito que isso pode ser uma provocação, que vos deixo, mas na qual eu acredito, não é? O contexto mediático, as nossas dietas mediáticas alteram profundamente a forma como nos relacionamos. E isso significa que nós, enquanto profissionais, vamos ter que dar uma resposta a essa modificação, a essa alteração. E a resposta não pode ser, como muitas vezes acontece no início de uma vaga tecnológica, transpor o que fazíamos numa tecnologia antiga para a nova tecnologia que não é simples, não é? Temos que transformá-la. É muito nisto, é muito por isso que eu gosto do Marshall McLuhan, porque ele nos faz o apelo a esta transformação. A pensarmos que quando temos um novo meio não podemos simplesmente importar o que existia no antigo, temos que ser capazes de transformar as nossas práticas comunicacionais. E isso nem sempre é feito. Outro dos erros que eu penso que muitas vezes se comete, até mesmo no desenho de muitas formações, e nós tentamos de alguma forma não cometer esses mesmos erros, é dar por adquirido que só porque nascemos num contexto que tem determinadas características, já dominamos o contexto e não precisamos de aprender sobre ele. O McLuhan tem outra frase que é muito interessante, que é: não perguntes ao peixe o que é o mar, porque ele não saberá responder, na verdade. Portanto, muitas vezes há esta ilusão de que só porque somos nativos digitais, e isso é válido para todos aqueles que nasceram depois de 1980, só porque somos nativos digitais, no conceito de Mark Prensky, já sabemos usar as coisas. Portanto, não precisamos de aprender o que é o Facebook, não precisamos de aprender o que é a linguagem vídeo, não precisamos de aprender o que é um site de internet, não precisamos de aprender a usar um computador, porque na verdade nós crescemos com eles, nascemos com eles. Não é? Portanto, isso não há maior falácia do que essa. Não é? As competências que nos são exigidas no uso de determinadas tecnologias não é apenas o carregar no botão ou ir um menu. Portanto, exige a compreensão de uma nova linguagem, a apreensão de uma nova linguagem, de uma nova estrutura mental. E muitas vezes isso significa confrontar-nos também com as nossas próprias experiências e com aquilo que nós fazemos de certo ou de errado. Portanto, e é nesse pressuposto que falar digital e ter uma formação em digital é relevante. Por outro lado, porquê é que é importante falar digital? É aí que eu agora ver se consigo fazer uma apresentação ou não.
não sei se conhecem esta apresentação de Gary Polkman sobre os indicadores de mídia social. Talvez viram esta apresentação, talvez consigo passar. Que é onde estão as audiências, não é? Se nós juntamos comunicadores, se queremos chegar às pessoas, queremos chegar aos nossos públicos, aos potenciais consumidores do que serão os nossos produtos, os nossos serviços ou os nossos conteúdos, estivemos a falar na área do jornalismo, estas audiências estão no digital, estão nos vários ecrãs, não é? Eu já vos dar algumas indicações sobre como o ecrã também se tornou tão prevalente no nosso dia a dia. Se vocês conseguem ouvir, depois vamos ao texto. Que jogam, a porcentagem dos jogadores nos adultos acima dos 55 anos é enorme, porque vão ter mais tempo,
têm outros recursos económicos. Estas porcentagens dependem muito também sobre o que é e quando falamos em negócios digitais, nós estamos a falar apenas de empresas que vendem produtos para jovens, estamos a falar de empresas que vendem produtos para os adultos. Isso acho que é um indicador também relevante. Mas há outra questão que eu vou também reforçar mais à frente, que é as novas linguagens. O vídeo tornou-se crucial também. Não é apenas texto, embora, ao contrário também do que se dizia, que o texto ia morrer, nós lemos cada vez mais, lemos cada vez mais nas redes sociais online, mas também vemos cada vez mais a imagem em movimento. Portanto, a linguagem vídeo e dominar a linguagem vídeo é algo crucial. Dominar as técnicas de gamificação, não é? Portanto, o uso de nós chamamos de triggers de entretenimento, não é? Usar o entretenimento para gerar uma relação, gerar uma conversa com o consumidor também é crucial. Não só na produção de serviços, mas também, por exemplo, na relação entre o empregador e o seu colaborador. Cada vez mais empresas utilizam técnicas de gamificação no envolvimento com a sua força de trabalho. E, portanto, o digital é relevante por isto, não é? Porque é lá que estão as audiências e as audiências cada vez mais falam uma linguagem que é digital. Só para reforçar esta questão, não sei se se vê bem, para só reforçar esta questão, mas depois também talvez pode ser claro. Isto são algumas estatísticas sobre algumas tendências na área das audiências. Uma dimensão relevante é que tudo o que é generalista ou que é em papel tem vindo a decair, estamos a falar dos jornais em papel e das cable news, que é no fundo das notícias generalistas. Tudo o que é local, diz respeito às pessoas, fala, ressoa para as pessoas, tem vindo a aumentar. E isso significa também que, por exemplo, uma questão importante, as receitas do digital, que vocês têm a indicação do aumento de 18% nas receitas que vêm dos anúncios digitais, de facto tem cada vez mais vindo a aumentar, ao contrário das restantes que têm investido no limite. Portanto, isso significa também que não é só onde estão as audiências, também onde está o dinheiro, não é? É onde as empresas veem que pode estar o dinheiro. Mas porquê que o digital é relevante? Porque o interface é digital. Portanto, e é daqui que eu queria falar sobre a importância de facto dos ecrãs no nosso dia-a-dia. Quando eu comecei a dar aulas, a pergunta que me pergunto idiota hoje em dia, que era, mas existem perguntas que são idiotas hoje em dia. A primeira era quanto tempo é que as pessoas passavam, os meus alunos, no início, quanto tempo é que passam online. Hoje em dia, perguntar isto a um licenciatura é a mesma coisa que perguntar, tipo, mas o que é que me estão a perguntar? Eu passo 24 horas por dia online, mesmo quando estou a dormir, alguma coisa está a acontecer nas minhas redes sociais. Eu próprio não consigo dizer quanto tempo é que passa online, não é dito, não é? Portanto, mais uma vez, tenho comigo um dispositivo móvel que está constantemente ligado. E outra pergunta que eu fazia era se tinha um telemóvel, não é? E quando eu comecei a dar aulas, em metade da turma tinha telemóvel, no ano seguinte já todos tinham, e no ano seguinte tinham mais do que um. E, portanto, vamos perguntar às pessoas se têm consigo um ecrã, se andam com um ecrã atrás. É uma pergunta que não faz sentido porque é um pressuposto, um dado adquirido. A taxa de penetração em Portugal de telemóveis é neste momento de 50%, o que significa que, descontando os números que são um bocadinho virtuais, que têm a ver com. Bem, é uma questão técnica, mas significa que de facto nós atingimos o 100% de penetração. Como é óbvio, há franjas de população que não têm, essas franjas são cada vez mais diminutas. Porque mesmo a população idosa, a mais desfavorecida, acaba por ter um telemóvel, mesmo não seja um smartphone. Aliás, os estudos mais recentes sobre a pobreza e a exclusão em Portugal indicam que a última coisa que uma pessoa quer prescindir é o telemóvel. Portanto, um estudo que eu próprio fiz junto de mulheres desfavorecidas e do consumo de mídia e tecnologia junto de mulheres desfavorecidas dizia que elas deixavam de pagar tudo o que era mídia, deixavam de ter televisão por cabo, deixavam de comprar revistas, deixavam de comprar jornais, deixavam de comprar livros. A última coisa que queriam era deixar de pagar o telemóvel e isso era os permitia manter em contacto e dar-lhes alguma independência e é uma oportunidade também, por exemplo, de arranjar emprego, de se movimentarem, de manterem algum controle sobre a sua rede social. E, portanto, isso significa que estes
estes dispositivos, os móveis, mas não só, os ecrãs que nos acompanham no nosso dia-a-dia são cada vez mais relevantes, cada vez mais pessoais e cada vez mais importantes. Mas também significa que nós, enquanto profissionais da comunicação, temos que ser capazes de ser relevantes nestes mesmos dispositivos. E quanto mais pessoal um dispositivo é, mais relevante nós temos que ser capazes de ser, para que não seja tipo como uma intrusão. Outra questão é que nós não somos, e também o próprio McLuhan dizia isso, e cada vez mais a investigação nos prova isso, as coisas não substituem as outras, é um processo cumulativo. Não é? Então, nós não deixámos de ter televisão, temos novas formas de ver televisão, não deixámos de ter computadores, temos novas formas de visualizar a informação no computador, e portanto, o que esta estatística diz é que 90% das interações com um ecrã ocorrem em múltiplos ecrãs, não é? E essas interações, eu não trouxe aqui o estudo inteiro, mas se tiverem curiosidade podem ver, é da Ipsos, que nos diz é que essa interação pode ser sequencial, ou seja, eu deixo um terminal e continuo a navegação num outro terminal, ou pode ser uma coisa que cada vez mais acontece, simultânea, não é? E isso é um grande desafio para os comunicadores. Quer uma coisa, quer outra. A sequencial significa que nós temos que ser capazes de fazer o tracking daquele consumidor através dos vários ecrãs, ou seja, temos que ser capazes de perceber que o João começou a ler alguma coisa no smartphone, depois vai chegar ao trabalho, vai tentar o seu laptop ou o seu computador de secretário, vai continuar a ver aquele site, vai querer saber mais sobre aquela informação e tem que fazer isso. E que mais tarde ele pode querer aceder a essa mesma informação no tablet e quando chega a casa pode querer ver algum conteúdo relevante ou relacionado à televisão. Ou que nesse momento está na televisão a ver algo que tem que ter encaminhado através do smartphone. Então tem que compreender como é que é o dia-a-dia, como é que é esta passagem, esta linearidade na vida do consumidor para conseguir manter informação sobre esse mesmo consumidor e manter sempre ligado aos meus conteúdos. Isto é difícil. Também é difícil fazer a outra dimensão que é quando nós temos um consumidor que está em muitos ecrãs ao mesmo tempo, não é? Ou seja, aquilo que fazemos todos hoje em dia, que é estar na televisão e a ver o Facebook, ou as informações do Facebook no smartphone ou no tablet, ou no computador e a ver algo na televisão, enfim, todas estas múltiplas. Isso também significa que eu tenho, sei, como eu dizia ali naquela estatística, se o tempo de atenção é menor que um peixinho, não é? Nós de facto temos aqui um grande desafio que é como é que nós competimos pela atenção deste utilizador. Portanto, e a outra estatística que também acho que é relevante, que é nós passamos 4 horas de tempo de entretenimento em frente a um ecrã. Mas se vocês pensarem que nós não temos tanto tempo de entretenimento por dia, se estamos num jogo profissional, ou uma família, não é? Que tem que sair de casa, despachar os filhos, ir para o trabalho, estar a casa, fazer o jantar, etc. Significa que para a maioria das pessoas, todo o seu tempo de entretenimento é feito em frente a um ecrã. Portanto, não será válido para todos, mas esta média é muito elevada porque vocês não têm assim tanto tempo de entretenimento no dia, não é? Para ocupar. Esta é a estatística do multitasking, não é? 78% dos utilizadores fazem utilização simultânea de vários ecrãs. PC, smartphone, 92%, TV mais PC, 92%, TV mais smartphone, 90% e TV mais tablet, 89%. São dados muito separados. Significa que nós raramente temos a atenção exclusiva do nosso utilizador, do nosso consumidor. Isso significa que quando nós delineamos conteúdo, definimos conteúdo, temos que pensar nisto. E é por isso que é tão importante a complementaridade entre os meios. Não é? Eu digo, por exemplo, se eu vejo uma coisa na televisão, eu tenho algo no online que permite que o utilizador não escape para outro sítio, não é? Que vá ver aquilo que é a informação sobre o meu produto. E vice-versa, que tenha alguma coisa no online que aquilo tenha alguma ligação com alguma coisa que passa na televisão, não é? Product placement, programas dedicados, publicidade, enfim. Isso leva-me à questão de quando pensamos em comunicação digital, não pensamos só em novos dispositivos e em formas de ser relevantes nesses novos dispositivos, pensamos também que temos que, como dizia o McLuhan, adequar a nossa linguagem. E muito dessa adequação passa pelo uso do vídeo. Como eu dizia, o uso do vídeo é crescente
O uso de vídeos, isto é estatística sobre o uso de vídeos no online. O uso de vídeos nas páginas de entrada de um determinado site, portanto, um produto ou um serviço, pode aumentar a nossa conversação, portanto, aquilo que é a relação que se estabelece com o utilizador, em 36%, não é? E vocês próprios sentem isso enquanto consumidores, não é? Se tiverem um vídeo engraçado, viral, etc. Eu próprio comecei esta apresentação por um vídeo, não é? Portanto, a ideia é conquistar, atrair e reter. Os vídeos têm 267% mais links que os posts normais, portanto, isso é uma estatística completamente esmagadora. 50% da audiência vai parar e ver o vídeo, portanto, é para o que estiver a fazer para ver o vídeo, portanto, quando falamos em multitasking, reparem a importância disso. O vídeo mantém o cliente no site por mais 2 minutos. 2 minutos de tempo do cliente é uma coisa brutal em web. Quem vê vídeos retém 58% mais do que alguém que não viu no vídeo, portanto, retém mais informação. Os sites que têm vídeo posicionam-se melhor nos rankings do Google. Neste momento, isto é a grande guerra, é conseguir gerar tráfego e, portanto, que as pessoas venham ter connosco e elas vêm ter connosco através de motores de pesquisa, especificamente dos grandes geradores de tráfego. Houve um tempo em que o Facebook avalia competitivos, neste momento voltámos ao início, mas o Google gera mais tráfego do que o Facebook. E os consumidores que veem um produto, um vídeo, um produto, estão mais propensos em 44% para comprar esse produto. Portanto, e reparem, há aqui muitos jovens, não é? Provavelmente são consumidores de marcas globais, como a Zara, a H&M, etc. Vejam uma transformação que neste momento tem sido feita nos sites de grande consumo, geralmente roupa, não é? Que é o uso do vídeo para mostrar o produto. Que tem a ver com as estatísticas, né? Perceber que se vimos um sobre aquele produto, que cuidado de comprarmos aquele produto será superior. Tem média, não é? Portanto, para resumir aqui algumas das ideias, e era essas que depois gostaria de começar convosco. Todo este contexto significa que nós precisamos de uma nova abordagem. É para esta nova abordagem que procuramos que este mestrado também dê uma resposta, que seja capaz de dar uma resposta, ou assim esperamos, pelo menos. Uma ideia é que, de facto, hoje em dia não faz sentido, falamos disto numa reunião que tivemos antes desta apresentação, então não faz sentido falar em comunicação digital versus comunicação tradicional, toda a comunicação que passa também pelo digital, não significa que passe só pelo digital, mas cada vez mais, inclusive neste momento põe-se em causa se faz sentido falar em agências de publicidade digitais, de forma isolada, cada vez mais elas se fundem e se fala em agências de comunicação integrada, porque o cliente quer é que a sua imagem seja tratada de uma forma integrada e consistente através de todos os canais, esses canais digitais. E depois sobre esta questão que tínhamos falado, quer dizer, a prevalência do móvel, a necessidade de ser capaz de compreender a mente do consumidor e de seguir esse consumidor ao longo do seu dia-a-dia, de compreender que nós temos que dar às empresas soluções para que elas sejam mais facilmente encontradas num contexto cada vez mais concorrencial. Esse é o tipo de competências que procuramos desenvolver e dar resposta aos nossos profissionais. Só para acabar que eu acho que é uma interrogação, porque se eu estivesse desse lado era aquela que faria, que é, ok, mas o que é que isso significa em termos de empregabilidade, o que é que isso significa em termos de tendências no mercado. Neste momento, a buzzword no contexto do universo de empregabilidade de comunicação são os Chief Digital Officers. O Obama acabou de nomear que era o ex-diretor do Twitter para o seu Chief Digital Officer na Casa Branca, era uma decisão que não existia anteriormente. Portanto, isto significa a importância que cada vez mais a comunicação digital tem no contexto também da comunicação política e da comunicação mais alto nível, não é? De comunicação global. E neste momento existe de facto um gap reconhecido por todas as instituições, incluindo a União Europeia, na sua agenda digital, que diz que as competências digitais, muito por causa desta noção de que quem nasce no digital já não precisa de competências digitais, precisam de ser desenvolvidas. Portanto, existe
um gap significativo entre o que é a procura das empresas e o que existe de oferta em termos de recursos humanos. Portanto, pensamos que desenvolver competências digitais pode ser só um valor distintivo no mercado e que existe alguma capacidade de adaptação destes profissionais. Também se não sabíamos a oferta, mas pensamos que lutamos também contra este preconceito. Eu acho que é na digital, já todos nós sabemos, não é? Não. Há um conjunto de competências grandes que as empresas sentem que não têm os seus profissionais. Sejam esses profissionais aqueles que estão no mercado há algum tempo e que se calhar precisam ser reconvertidos, sejam aqueles que têm nas faculdades, mas que não tiveram uma formação específica na área do digital. Portanto, está a fazer uma oportunidade de diferenciação nesta área. E pronto, isto eram só algumas ideias. Eu agora gostava de ficar à vossa disposição para perguntas, questões, dúvidas, ansiedades, coisas que viram aqui que não imaginavam, não sabiam. Digam-me vossas experiências. Querem dizer alguma coisa?